Olá pessoal, bem-vindos ao 3 Tons de RH. Eu tô aqui com a Valéria, com o Roberto. E hoje a gente tem uma presença muito interessante, que é o Rodolfo Kussarev. E para você que está assistindo a gente, e muitas vezes a gente fala muito da paixão, né, daquilo que você gosta, e a gente trouxe uma pessoa aqui que transformou a paixão numa carreira de sucesso, de destaque, e que hoje está aqui para compartilhar essa história com a gente. Tenho certeza, gente, vocês têm que assistir, é imperdível. Vocês vão entender de futebol, da história, como isso impacta carreiras, as novas possibilidades de enxergar esse esporte, que é o nosso esporte número 1. E aproveitando também, né, o Rodolfo lançou em 2020... 21, já faz um tempo. Né? 125 anos de história. Aqui é baseado na Federação Paulista de Futebol. Todas as estatísticas, números, vai falar sobre esse projeto, por esse trabalho incrível. Gente, eu queria mostrar para vocês só essa primeira imagem. Olha só, que coisa incrível. Não sei se dá para ver direito. Olha só. Gente, é incrível. E eu vou também, além de tudo isso... engraxada, né? Eu vou apresentar um pouquinho do Rodolfo, geógrafo e publicitário. Da geografia eu também vou querer saber como é que tem essa história. Com muitos anos de experiência, né, no mercado de futebol, atuou na gestão de vários clubes, que ele também vai falar pra gente, consultor do projeto Red Bull, da Red Bull no Brasil. Eu estive olhando essa história incrível também, desde a implementação, até de diretor até presidente. Foi diretor da Federação Paulista de Futebol, escreveu mais de 40 livros sobre futebol. E desde 2018 atuou como consultor da gestão de investimentos de futebol no Brasil e em Portugal, através da Convocados Consultoria. E o Rodolfo é presidente de um clube de futebol em Portugal, o Anadia, e vai contar pra gente que tá na Liga 3 do Campeonato Português. Então, gente, uma conversa bacana, importante, incrível, sobre paixão. Então eu queria começar, Rodolfo, muito obrigado pela tua presença, e falar de paixão. Como surgiu essa paixão e conta pra gente um pouco da sua trajetória, como você foi transformando essa paixão em profissão e construção e realização. Conta pra gente. Tá bem. Bom, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, Val, Roberto, Sérgio, muito obrigado. Obrigado pela introdução, não precisava falar tanto assim. Bom, eu sempre fui apaixonado por futebol, sempre. E acho que a minha paixão começa com um jogo de botão. Acho que nós aqui somos da geração jogo de botão, né? E eu tinha uma questão, eu queria ter vários times de botão. Então, para isso, eu tinha que pesquisar. Porque eu precisava do escudo do time, para poder fazer o meu time de botão. A revista Placar só dava alguns, né? Então isso começa a fazer com que eu pesquise futebol. Que eu vá pesquisar as cidades, que eu vá pesquisar os estados. E aí também entra um pouquinho da geografia que você perguntou. Então é início dessa paixão se dá por aí. E aí, é lógico, a paixão acaba derivando para as outras coisas, mas o início se dá aí. Que incrível. Não, e é o máximo, né? Porque como é que você junta geografia com futebol? Você queria sempre, você pensou em trabalhar, em que isso te levasse a um caminho profissional, o futebol? Bom, isso é interessante, Val, porque eu estava um pouco adiantado na escola, você sabe disso. E eu estava no terceiro colegial e me formei com 15 anos. Quem com 15 anos tem capacidade de saber o que você quer fazer da vida, né, profissionalmente? Ainda mais na nossa geração, que só tinha 3 profissões, né? Era engenheiro, advogado e alguma coisa médica, né? O resto era resto, né? Então, eu não tinha noção exata do que eu queria fazer. E eu fui prestar engenharia, porque meu pai era engenheiro, eu fui prestar engenharia, né? E entrei no Mackenzie, entrei na Mauá, entrei na FEI, falei, pô, vou fazer engenharia, meu. Só tem homem, né? Tô com 16 anos. E aí eu prestei PUC por acaso e entrei em geografia, porque eu gostava de geografia, sempre gostei. Eu falei, vou fazer geografia. Então, eu fazer geografia foi meio sem querer. Não foi uma coisa planejada. Depois eu acabei gostando. Eu acho que o grande chance da geografia para o meu trabalho e para que eu sou hoje é que é uma ciência que é tudo e não é... Às vezes algumas pessoas falam que não é nada, né? Mas é uma ciência muito holística, né? Porque geografia tem muitas coisas que juntam numa ciência só. Né? Então você tem urbanismo, você tem
cartografia, você tem, sei lá, astronomia, você tem, enfim... História, né? Então... A história, até a sociologia, enfim, é tudo muito interligado. E isso, para mim, me dá uma visão holística bem interessante, inclusive que eu uso até hoje no meu trabalho. Acho que talvez para a geografia o que mais me contribuiu foi isso. Para além disso, no futebol, a questão de geografia é muito importante para várias questões. Eu sou consultor de investimentos. Então, se alguém fala para mim assim, eu quero investir num time X, a geografia vai ser utilizada para isso. Por que essa cidade, quantos habitantes tem, tem capacidade de ter um time profissional, enfim, por aí vai. Então, no final das contas, em que pese ter sido a minha primeira formação... Não, mas e tem os números também, né? Tem os números, que loucura, assim, essa questão da estatística, de anotar... Exato. Como é que apareceu isso? Sim, tudo? toda a questão IBGE da coisa, né? IBGE. Sim, não, vem isso junto, claro, não. E as características econômicas de uma cidade, as características, enfim, raciais de uma cidade, enfim, são tantas coisas que são importantes que a geografia traz, então foi por isso que eu comecei e que eu uso a geografia até hoje. Eu acho interessante é que o futebol um tempo atrás, né? A gestão do futebol um tempo atrás era uma coisa meio que obscura, né? Acho que existia um foco muito grande na paixão, no campo, né? Mas não sabia muito bem como gerir. Estava restrito a alguns grupos, né? Que começaram no clube associativo e se desenvolviam ali, né? Acho que isso de um tempo para cá mudou, né? A gente percebe um foco, né? Em transformar o futebol um negócio, né? A partir de quando que você começou a perceber isso mais forte, né? Sei que você teve a tua atuação lá no Red Bull, né? Mas a partir de quando que você percebeu isso, essa mudança, né? De Eurico Miranda da vida, né? Que eram totalmente focados no seu clube. É interessante, né? A pergunta, Roberto. Tem duas questões aí que eu acho que vale a pena compartilhar. A primeira é que ainda é muito assim, principalmente aqui no Brasil, né? Nós estamos num processo de evolução que ainda vai durar, sei lá, 5, 10 anos pelo menos. Isso se houver algumas leis que ajudem no processo, senão vai durar uns 30. Na minha história pessoal, quando eu consegui finalmente trabalhar com futebol, que é quando eu começo a escrever os livros, isso em 99, eu acabo em 2000 fundando uma empresa com 2 amigos de gestão e de consultoria em gestão e marketing para futebol. Okay. E depois de 4 anos de ter trabalhado com 23 clubes, a empresa estava falida porque ninguém tinha pago. 3 tinham pago. E eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais ia trabalhar com futebol. E eu só retorno, e eu quebrei. Assim, minha empresa quebrou, eu quebrei, enfim, foi um momento bem complicado, em que a paixão me deu uma pancada. Eu só volto para o futebol porque eu começo a trabalhar com eventos, com outro sócio. E aí nós começamos a voltar para a federação, eu comecei a ajudar nos livros de novo, e aí nós descobrimos uma oportunidade que, eu não vou dizer que é do futebol, mas que usava o futebol, que eram camarotes corporativos em estádio de futebol. E naquela época o Morumbi reunia os principais eventos de futebol do Brasil e nós fizemos os maiores camarotes que tinham lá. Então eu acabei voltando para o futebol meio que de lado. E eu volto de fato quando a Red Bull me convida para ser consultor. E aí sim tem muito isso que você falou. Mas como é que foi, gente? Como é que foi esse contato? Da onde que apareceu o Red Bull, né? Onde apareceu? E só para terminar, Sérgio, porque a história é boa. E aí é um exemplo para quem está assistindo. O que eu vi na Red Bull foi justamente isso. Ou seja, é uma possibilidade de ter alguma empresa fazendo alguma coisa séria num ambiente que é tão não sério. Pronto. Essa história é muito boa, Sérgio. Quando eu tinha essa empresa de consultoria, nós estávamos crescendo e fomos contratar um estagiário. E aí eu fui fazer uma palestra lá na SPM, que é onde eu fiz a parte de publicidade, fiz graduação e pós lá. E aí acabamos contratando uma pessoa que era um cara de ouro. Na época tinham muitos bons profissionais ali, acabei escolhendo ele, foi muito por coincidência, porque assim, era de uma cidade perto da minha cidade ali, do interior de perto de Itu. E, bom, esse menino ficou com a gente lá 1 ano e meio, ele era fora da curva. E ele foi convidado para ser estagiário da Red Bull. Acabei indo para a Red Bull, virou estagiário, diretor, presidente, foi o presidente presidente regional, porque ele pegava a América Latina inteira, mais jovem da história da Red Bull. E hoje, enfim, é presidente da Kraft Heinz dos Estados Unidos. E foi ele que depois me chama para ir lá para essa consultoria. Então ele foi meu estagiário e depois eu fui funcionário dele. Olha só que virada na vida, né? Qual que é a dica que fica aqui, né, em termos de... né?
trate muito bem todo mundo, né? É. Pra cima, pra baixo e pro lado. Isso é uma coisa que eu aprendi exatamente. com meus pais. Que o mundo dá muita volta. E você tem que sempre tratar todo mundo com respeito. Seja as pessoas que estão em posições-chave hoje, que eventualmente não estarão, podem voltar. Então, o mundo dá volta. E aí te chamou, e aí depois as coisas foram Aí as coisas acontecendo. foram evoluindo, é. E aí eu fui consultor da Red Bull durante Conta um 4 pouquinho anos. esse início, assim, só para o pessoal... Bom, a Red O que é Bull... ser consultor nessa área? Né? Vamos lá, a Red Bull é uma empresa sui generis, né, que investe boa parte do seu faturamento em marketing. Acho que talvez seja a empresa de varejo que mais faz isso. E esse investimento em marketing, ele é 80% em esporte. Então a Red Bull, quando eu estava lá, era a 4ª empresa que mais investia em esporte no mundo. Tu pede para Coca-Cola, Adidas e Nike. Isso é uma coisa absurda. A divisão de futebol é mais recente do que os outros esportes? Futebol é mais recente, Ah, porque existia um preconceito com o futebol dentro do Red Bull, porque não era um esporte cool, né, ligado com o brand, enfim. Mas conforme o produto vai popularizando, naturalmente você tem que ir para o esporte principal. Bom, como é que começa essa história do futebol lá? Começa em Salzburg, que é a sede da empresa, que o dono do clube de lá, que era um cassino, ele pega e fala, olha, eu abri o bico, você chama o presidente da Red Bull e fala, você não quer patrocinar o time? Ele fala, não, patrocinar eu não patrocino nada. Se você me der o time, eu toco. Ele pagou €1 e ficou com o time, chamava Cassino Salzburg, passa a chamar Red Bull Salzburg. O que tem de interessante nessa história da Red Bull e que eu pude participar é que hoje, no mundo do futebol, se fala muito sobre MCO, que é o Multi-Club Ownership, ou seja, são as grandes multinacionais de futebol. Quem inventou isso foi a Parmalat, nos anos 90, ali com Palmeiras, Parma e tal, mas quem inventou da forma organizada e do jeito que a gente conhece hoje foi a Red Bull, justamente nesse momento. Então aí faz-se o time em Nova York, faz-se o time do Brasil, faz-se o time em Gana e faz-se um time na Alemanha. Então participar desse processo no começo, e a consultoria foi sobre isso, Val, sobre como entrar no mercado brasileiro. Ou seja, compra um time, faça um time do zero, como é que eu faço, como é que eu chego na primeira divisão, em que estado eu vou fazer. Entrou muita geografia aí. E por aí vai. Então esse foi o processo de consultoria, foi o meu início de trabalho lá com tinha uma eles. filosofia própria, né? Assim, do próprio futebol de campo, né? Estilo de futebol e de gestão dos recursos. A Red Bull é diferente. Na verdade, assim, entrando no Brasil, você deve ter visto uma diferença grande entre como se geria futebol aqui e como a Red Bull pensava o futebol, né? Você percebeu isso? Como é que foi esse... Acho que tem 2 questões aí. Tem uma questão que para a Red Bull era intuitiva e que hoje eu vejo que muitas empresas fazem, que é você tentar traduzir os valores da empresa em cada detalhe da sua atuação. Então, no caso da Red Bull, a gente já traduzia isso em 2006, 2007, para que tipo de jogador que ele vai chamar, qual vai ser o perfil dele, como é que o time vai jogar, se o time tem que ser jovem, porque a marca é jovem, enfim. Sim. Essas coisas todas já estavam sendo traduzidas. Hoje, muita gente faz isso, né? Nosso time lá da Enadia tem os valores do clube e nós aplicamos esses valores dessa mesma maneira. Ô, Mas isso é uma coisa voltando ao início, foi recente. o que eu li, me corrija se eu estiver errado, que vocês foram para Campinas, fizeram a parceria com a Ponte Preta, foi lá, foi dessa forma? Não. Rapidamente falando sobre isso, a Red Bull queria fazer um projeto aqui no Brasil. Na consultoria nós fizemos 2 possibilidades, sendo muito simplista aqui, tá, gente, pelo amor de Deus. Que era ou comprar um time ou fazer um time do zero. Decidiu-se por fazer um time do zero. E esse time era em Campinas. E nós jogávamos no estado da Ponte, não tinha nenhuma relação com a Ponte Preta. E jogamos no estado do Guarani também, enfim, então não era o caso. Mas então foi isso. E depois a ideia do projeto era chegar até a primeira do Brasileiro. Então era em 7 anos chegar na primeira do Paulista. Esse era o planejamento. E nós chegamos em 8 na primeira do Paulista. E aí tinha mais 6 anos para chegar na primeira do Brasileiro. Okay. E aí eles, depois que eu saí, acabaram fazendo um shortcut lá. Okay. E compraram um time para chegar na divisão, né? Mas a ideia era essa. Você trouxe um ponto interessantíssimo, né? Que é juntar a cultura da organização, né, com a cultura, porque na verdade qualquer esporte, né, o time então, né, que é patrocinado ou que na verdade ele é dono, né, desse time, a empresa é dona, ela traduz também os seus valores naquele esporte. Eu achei isso interessantíssimo, assim, porque deve fazer uma diferença em todos os sentidos. A gente não vê isso na história dos times de futebol e de vários outros esportes, né? Esta preocupação. Ou quem patrocina, a empresa que patrocina, quando ela escolhe um time, ela também pensa nisso, nos valores desse time. Como é que funciona essa questão de valores? Deveria pensar nisso.
né? Então, assim, se você é uma empresa que vai patrocinar um clube de futebol, e os clubes têm os seus valores, é natural, né? Se eu pegar os clubes grandes de São Paulo, eu tenho um... Claro que isso daí vai se mudando durante o tempo, mas eu tenho um mais popular, um mais elite, um mais ligado à colônia, um mais jovem. Então, essas coisas já são determinantes. Um joga de maneira mais aguerrida, outro joga de maneira mais clássica, um usa mais a categoria de base. E as empresas deveriam olhar isso na hora de escolher os clubes aos quais eles querem se associar à marca, né? Porque, né, isso é a coisa mais importante o nome, no final das contas. Que tá ali Exatamente. também, né, envolvido. Nem sempre acontece assim, né? Agora, o mercado brasileiro ainda é muito... Está muito jovem ainda, né, nessa questão da profissionalização do futebol, né? Então, a gente ainda tem um mercado muito amador. Okay. E isso acaba se refletindo não só da administração dos clubes, mas como também nas empresas que acabam se aproximando dos clubes. Tem melhorado muito. Eu que estou há muitos anos nisso. O Sérgio poupou aqui, mas há mais de 20 anos nisso. Lembro como era na década de 80. Eu comecei na década de 80, na verdade. Eu lembro como era na década de 80 e 90 para agora, a evolução foi muito grande. O problema é que no Brasil as evoluções são lentas. E aí todo o mercado evolui, inclusive as empresas que entram para patrocinar e se associar à marca. Veja, né, não sou longe aqui de ser uma expert nesse assunto, né? Talvez a que menos entenda. Mas em termos de imagem, eu sinto que hoje o futebol, a imagem do nosso futebol brasileiro, está ficando mais para trás um pouco, comparativamente a times de, sei lá, de outros países, mesmo da Europa, né? Você vê diferenças? Isso tem a ver com administração? Isso tem a ver com cultura? Se fizer sentido esse comentário? Faz total. Na verdade, o que acontece é o seguinte, nós teríamos que fazer uma análise muito mais global, muito maior para falar sobre isso agora, mas basicamente o Brasil sempre esteve como país do futebol, não era espontâneo. Nós tínhamos de fato uma produção de jogadores muito grande e uma das ligas mais importantes do mundo. Hoje nós não temos. É simples, né? De todos os trabalhos que eu acabei fazendo até para poder entender isso, fica muito claro que o que traz o talento é o dinheiro. Certo. O que atrai o talento é o dinheiro. E hoje o dinheiro está lá, não está aqui. Então, enquanto a gente não reverter isso, e aí sim é administração, é regulamentação, que aqui não há nenhuma, é zero. Enquanto a gente não reverter isso, a gente não tem como brigar com eles. Fica uma briga injusta. Mas você não acha que é meio que inevitável agora, né, um movimento maior de profissionalização? Não só por conta da sociedade anônima de futebol, né, que estão começando a surgir, né, mas na própria necessidade dos clubes se manterem, né? Você não acha que é inevitável isso? E isso é uma pergunta. A outra, em relação ao próprio dilema, né? Quando você profissionaliza, né, aí você entra num dilema que é privilegiar, né, a tradição, a característica do clube ou o desempenho esportivo, né? Ou o lucro, o desempenho esportivo ou o lucro. Isso também é um dilema que o mercado vai enfrentar, não? O problema é o seguinte, como a gente vive aqui num ambiente que não tem a menor regulamentação, você tem instituições que se dizem centenárias, mas que devem bilhões e que é impagável, né? Então o Cruzeiro, a lei da SAF é mais uma lei de recuperação financeira e judicial criada pelo governo federal, como as outras 6 que foram criadas. A cada 6, 7 anos se cria uma. Então teve Lei Zico, Lei Pelé, certo. Time Mania, Profute, tudo igual. Não muda nada, né? Quando se criou a lei da SAF, parece que a partir de agora eu posso investir em futebol, né? O primeiro time que eu vendi foi em 2001, né? Então tem times que foram empresa em 98, okay. Né? Vitória da Bahia, o Bahia, enfim. Então é muito marketing, né, essa lei. E essa lei foi criada justamente para salvar financeiramente os principais clubes que estavam endividados. Não é à toa que o senador que fez é cruzeirense e que o deputado que fez é botafoguense. Foram os 2 clubes que viraram empresa, né? Então, no Brasil, as coisas funcionam assim. Não há nenhum interesse em se fazer profissionalização, porque para as pessoas que estão envolvidas, não é bom. Esse é um ponto, e por isso que a coisa aqui está tão atrasada. Certo. E aí, quando eu vou, por exemplo, para Portugal, fazer uma comparação simplista, que é um país que culturalmente é muito parecido com o nosso, por que Portugal está 100 anos à frente do Brasil? Porque eles seguem leis europeias. Então veio a UEFA lá e falou, pumba, tem que regulamentar. Pronto. Eu lá sou um time de 3ª divisão, agora, em dia 15 de dezembro, eu tive que apresentar a certidão negativa de dívidas. Nenhum time do Brasil tem que fazer isso. Em nenhum momento. Para disputar nenhum campeonato. Enquanto for assim... É o mínimo, né? É o mínimo. É o mínimo.
E aí o que acontece? Todo o sistema fica errado, porque como você não tem que apresentar certidão de dívidas, você gasta mais do que você pode. Ok. E quando você gasta mais do que você pode e não há nenhuma punição sobre isso, o mercado se inflaciona. Um jogador aqui da terceira divisão de Portugal ganha, sei lá, 1/3 do que ganha um jogador da terceira divisão aqui no Brasil. Sendo que lá se ganha um time de terceira divisão lá, arrecada muito mais que um time de terceira divisão aqui. Então, isso nunca vai dar certo. Então se inflaciona até para ter uma imagem, né? Exato. E aí não tem longevidade. E aí vai para o segundo problema, que é a falta de união entre os clubes. Cada um pensa em si só. Se você pega uma Premier League, que é o principal campeonato do mundo da Inglaterra, é uma empresa com 20 sócios, cujo objetivo é lucrar. Ok. Aqui você tem 20 clubes que ficam brigando um com o outro, cada um quer mais dinheiro da Globo. Então, eu não acredito que isso vai mudar tão rápido, não. Tava na Red Bull, como é que foi a partir daí, né? Você saiu, essa transição, a consultoria, como é que para você funcionou? Bom, eu já era consultor antes, né? Então, eu era consultor já disso há um bom tempo, já fui desde 2000. Tinha esse negócio de uma empresa de eventos que eu era sócio e que nós fazíamos os camarotes em estádios, e isso era um business bem interessante, mas que eu sabia que tinha um limite, né? Porque em que pese ser um business muito interessante, ele tem o seu ciclo. Então havia necessidade de buscar outras alternativas, e esse convite da Red Bull veio numa hora boa. Eu fui consultor durante 4 anos e pude escolher o momento de entrar para dentro da Red Bull. E também é o momento de sair, porque quando os valores já não batem com você, você já começa também a procurar outras alternativas. Então, quando foi em 2015 para 2016, eu já vi que o caminho que estava sendo traçado da empresa já não era o que eu concordava. E aí, combinando com a esposa, olha, eu pretendo sair até o final do ano, vamos fazer um sabático e vamos cuidar da vida de uma outra maneira. Nesse sabático, eu recebo um convite de um amigo para fazer uma consultoria de um investimento em Portugal. E aí eu fui entender o futebol em Portugal, ver como é que funcionava, etc e tal. E aí eu acabei ficando mais na Europa. Então a gente fez consultoria lá para 2 grupos que compraram clubes na Europa. Participamos de mais uma consultoria lá de um outro clube, e depois, com a Convocado já, nós fizemos aí um projeto de MCO, né? Um projeto de ter clubes em vários países do mundo, cujo primeiro estágio é Portugal, e por isso que foi adquirido o clube em Portugal. É um fundo, né, que administra vários São times. 2 fundos, são 2 fundos, um no Brasil e em Portugal, com 3 SPS embaixo e os investimentos em clubes. Por enquanto nós tivemos a captação para esse primeiro clube, agora estamos fazendo a captação para um segundo clube. Realmente pode ser um negócio interessante. As empresas começam a se interessar. Como é que tem funcionado? São 2 questões aí. Eu acho que não são só empresas que se interessam, né? É um mercado que hoje tem interesse de muitos fundos, muito family office e muitas pessoas individualmente também. É claro que aí tem as armadilhas, né? Então você nota aqui no Brasil muito isso, mas lá fora também acontece, que são muitas pessoas que têm aquele sonho de ter um time de futebol e eu vou comprar, né? E aí vem a segunda dica do dia, né? Qualquer planejamento, qualquer coisa que você for fazer na sua vida precisa de planejamento. Esse projeto que nós estamos agora, nós começamos a desenhar ele em 2019. Para em 2022, para 2023, adquirir o clube. Então não é uma coisa rápida, né? Tem todo um business plan de 10 anos para isso. O fundo tem 10 anos. Então, desde que você saiba exatamente quais as condições, os pressupostos são corretos, você pode fazer esse tipo de movimentação. Tem muita gente que faz uma movimentação sem muito planejamento. Agora, quanto mais você organiza o sistema, e é isso que falta aqui, naturalmente vai atrair mais empresas, vai atrair mais pessoas, né? O nosso investidor lá fora, e não é só lá de fora, aqui também, tem muito investidor pessoa física. Tem family office, tem fundos, tem bancos, enfim. Tem de tudo um pouco. Porque são negócios como outros qualquer, né? Só que qual que é a diferença, e aí acho que é importante do futebol, o que o futebol difere do resto, né? E aqui no Brasil, às vezes, você vê algumas empresas, você falou do manifesto da nossa empresa, você vê algumas empresas que resolveram aproveitar essa onda da SAF. Futebol não é que nem uma empresa de tomate, não é que nem uma startup. Por quê? Porque o nosso produto são pessoas. Sim. E aí, falando de RH, no caso do futebol é muito complexo isso, né? Porque nós não estamos, o que a gente vende são pessoas. Então, a escolha, o desenvolvimento, a saída são coisas muito delicadas, e nós não estamos falando de um produto, nós estamos falando de pessoas. Tá, só uma dúvida. Em termos de taxa de retorno, é parecido com investimentos normais?
é mais atrativo? Como é que você avalia É isso? interessante a pergunta. Se você não tem uma tier que seja dentro do que se espera, porque é uma startup no final das contas, né? Ninguém investe. Agora, aí tem o investimento, sim, ele é interessante e dá para eu garantir algumas coisas. Claro que tudo tem risco, né? A diferença que eu vejo só é que quando a gente faz um projeto para um clube fora e um clube no Brasil, como no Brasil eu não tenho a regulamentação e também não tenho um histórico, eu não consigo ter os pressupostos para comprovar esse retorno. Então, nenhum projeto que vocês virem no Brasil Tem um de risco venda maior, de... né? O risco é gigante. Aqui no Brasil, quem investe em futebol hoje está desbravando a floresta, né? Então, eu quero pegar naquele momento realmente rústico para tentar ganhar lá na frente. Enquanto que lá fora o mercado já está muito amadurecido, né? A compra e venda de clubes é uma coisa natural, a compra e venda de atletas é uma coisa natural, ou seja, os clubes são regulamentados, eu sei quanto é que tem de dívida, quando não tem. É tudo muito mais transparente, então fica muito mais fácil para o investidor fazer essa opção do que aqui. Mas como você disse, o core é a gestão do talento que você tem dentro do clube, né? Um dos pontos E principais, quando eu digo das né? pessoas, não são só os atletas, né? É toda a cadeia. Mas claro, no final das contas, sim, né? É onde você busca, como é que você desenvolve, como é que ele vai produzir para você e como é que você vai vendê-lo. Então, no final das contas, é uma indústria que, como outras, só que não é produto, é pessoa. E é movida por patrocinadores, né? Quer dizer, aí ele né, ganha. Sim. E na compra e venda de jogadores que têm o menor potencial. E na compra e venda dos clubes. E na compra e venda do próprio clube. Então, por exemplo, no nosso caso lá, nós pegamos um clube de terceira divisão, a ideia é chegar na primeira em 5 a 7 anos. E aí vender. Eventualmente um valor muito negociar, maior. exatamente. Então, agora aqui eu poderia fazer isso? Poderia. Só que, primeiro, a conta não fecha, por não estar regulamentado. Segundo, não tem histórico de venda de clubes. Então, eu não tenho como dizer para você assim, você é investidor, quanto que você vai vender esse clube daqui a 5, 7 anos? Não sei, nunca venderam. Hoje, todos os clubes que foram vendidos aí pelas SAFs foram pelas dívidas. Ou seja, nenhum teve valor. Não dá para ter. Lá fora já tem. Então, é diferente. E falta um padrão, assim, na minha opinião, em relação à formação do atleta, né? Não só do atleta, mas como homem também, né? Porque, assim, quando você forma um atleta de uma maneira completa, ele vale muito mais, né? Você tem, por exemplo, eu vejo algumas situações que eles trabalham até dupla cidadania porque valoriza o atleta, né? Isso também aí você tá no entra radar em muita nuance muito delicada. A gente precisaria de mais uma hora para poder conversar, porque isso não é uma coisa simples. O que é importante, que acho que, aí saindo um pouquinho do tema aqui, indo um pouquinho para o torcedor, eu vejo que muita gente às vezes fala assim, é porque fulano não deveria ter ido embora. Pô, você tem 20 anos, 18 anos, 17 anos, no caso do Hendrick. Recebe uma proposta milionária para ir morar na Europa, jogar nos melhores times do mundo, que aparece na televisão todo dia, tá? Você vai dizer não? Tem alguém aqui, alguma pessoa em sã consciência no Brasil, que se recebesse uma proposta para ir trabalhar fora, ganhando muito melhor, não iria? Para morar num país onde você vai ser mais bem tratado, você vai ter mais segurança, você vai ter mais condições sociais muito melhor. Pô, como é que você segura isso? Isso é impossível. E os investidores, né? Do outro lado também. Né? Tem também, lógico. Então, no final das contas, essa questão do jogador, ou da pessoa, né? É muito pessoal e não está restrito ao futebol. Aí, de novo, você tem que ter aquela abordagem holística. Ou seja, ele está saindo do Brasil por uma série de questões para além da questão financeira pura e simples. Né? Ele vai ter uma qualidade de vida muito melhor, ele vai ter condição de dar para o filho uma qualidade de vida melhor, para a mãe, para o pai, enfim. Então, não são comparações justas. E aí não adianta criticar o clube que não consegue segurar um jogador, porque é ele que decide se ele sai ou Eu não. acho que é o mercado que está regulando, né? Sim. Que está trazendo essas oportunidades. Você falou um ponto importantíssimo, inclusive, né, quando a gente fala de gestão de pessoas. É você ter aí um olhar sobre a carreira de cada jogador também, né? Como é que se faz esse acompanhamento? Então, você que é presidente, né, novamente, de um time, quais são as preocupações? Como é que você prepara esse jogador para então se tornar um jogador de primeira divisão? Não é fácil. Tem algumas questões, né? Primeiro, quanto maior o clube melhor vai ser a captação dele. Por que eu estou falando isso? Um cara que é craque, nasceu craque, ele vai escolher onde vai jogar. Né? Então aqui no Brasil, nasceu um menino que é um craque. Ele tem, sei lá, aqui em São Paulo, ele tem 30%, 40% de chance de ser corintiano. O sonho dele vai ser jogar no Corinthians.
ele sabe que o Santos é o time que mais põe moleque para jogar. Pode ser uma segunda opção. Então, eu que estava lá no Red Bull, por exemplo, por melhor trabalho que eu fizesse, eu não ia captar os melhores jogadores. Eu ia captar um nota 6, nota 5, nota 8, nota 9, vai para outro lugar. Então, o nosso desafio lá era muito maior, porque era pegar esse nota 5 ou 6 e desenvolver. E não vai chegar a 10. Mas ele pode chegar a um 8 e ser um excelente profissional. Como se faz isso, é muito complexo também de falar aqui de maneira simplista, mas volta para aquelas questões que a gente tocou antes de quais são os valores do teu clube, como é que eu vou inseminar esses valores diante de todos os atletas, quais as ações que eu faço para isso, se eu vou dar inglês para ele, por exemplo, que eu quero que ele vá jogar na Europa, ou no nosso caso lá, era na Áustria ou na Alemanha, mas era inglês que a gente dava, não adiantava dar alemão. Como é que eu faço para ele se preparar de uma maneira mais fácil, para quando ele chegar nesse país, ele não ter 1 ou 2 anos de adaptação, porque isso pode acabar com a carreira dele. Ou seja, a adaptação tem que ser rápida, porque de repente perde a passada. Tecnicamente, se eu tenho uma rede de clubes que joga de um jeito específico, como é que eu treino esse menino com 14, com 15, com 16, com 16? Então, assim, é um processo muito complexo, que vai além da parte técnica, vai também para o ser humano e para a formação como humano, né? Não só da formação desportiva. Deve ter muitos desafios aí, né? Eu acho que tem até uma profissão, né, que eu acho que não se desenvolveu, já existia, né, que é do scout, né, do cara que mede, faz as medições, né, que de uma certa forma no nosso ambiente de RH a gente também faz, né, assim, identifica quais são as competências, quais são os gaps. O scout tem um pouco dessa função, né, acho que é uma boa pergunta. Como é que funciona uma contratação hoje no nosso clube em Portugal? Primeiro, hoje tem os sistemas, né? Então eu tenho hoje acesso a... Se eu quiser assistir a 5ª divisão de Vietnã, eu vejo todos os jogadores que estão lá. Então você tem um sistema onde eu posso assistir todos os jogos desse jogador, posso ver todos os dados e estatísticas desse jogador, e aí, com essa enorme quantidade de dados, o que eu posso fazer nesses sistemas hoje que nos ajudam? Eu ponho no input desse sistema quais são as características que eu quero, dentro do meu DNA, dentro das minhas características do clube, dentro dos meus valores. Eu vou dizer lá, eu quero um lateral esquerdo com essas características. Vai aparecer para mim lá. Já. Um monte. Em cima desse se faz a seleção. Depois dessa seleção feita por uma máquina, com a ajuda de seres humanos, passa para os scouts. E aí eles vão passar para o diretor de futebol, para o técnico, para daí haver uma negociação onde tem que se saber a outra questão que nenhum desses sistemas lhe dá, que é o que é a pessoa. Como é que ela é fora do campo, etc. e tal. E depois disso tudo é que você vai chegar numa proposta para trazer esse jogador para o clube. Esse cuidado, e não é a prova de bala isso, né? Mas esse cuidado na seleção é o mais importante que tem no esporte. Leva quanto tempo, então, uma seleção? Depende, Val, porque o que acontece? Às vezes o processo tem que ser rápido. E você também muitas vezes já está monitorando. Você já está monitorando tudo. Você não depende Isso é contínuo, sim. É ongoing. Sim. Então, por exemplo, agora, nós precisamos de um goleiro novo. Nós precisamos mudar o goleiro lá do nosso time. Nós já tínhamos visto alguns goleiros, já desde o ano passado. Agora, de novo, dentro das características que nós queríamos. Aí vai diminuindo a seleção até você chegar naqueles que tem exatamente o que você quer. E que você tem capacidade de trazer, né? Porque também não vou trazer o goleiro do Real Madrid, né? Estou na 3ª divisão de Portugal. E aí, em cima disso, fica mais fácil fazer a seleção e a escolha. Então você tem ali os filtros que vão trazendo até diminuir para 3, 4 escolhas. E aí sim, pela negociação e pelas informações extra-campo, você consegue definir qual que seria o principal. E Rodolfo, você é o presidente, né? Você, pela sua fala, você se envolve em tudo? Quer dizer, você tem uma equipe que trabalha com você para ajudar em todo esse processo? Como é que funciona a estrutura? Bom, se eu fizer uma comparação aqui, Red Bull e o que eu tenho hoje, é muito distinto, né? Porque no Red Bull eu era presidente, tinha uma estrutura gigantesca embaixo de mim. Hoje nós somos 5 sócios. Então, na verdade, nós temos papéis. Eu tenho o papel de presidente, tem um outro sócio meu que tem o papel de diretor esportivo, outro tem eu tenho o papel de CFO, o outro de CMO, enfim, cada um tem o seu papel dentro da organização. E aí, por conta disso, é muito diferente de uma empresa convencional, né? Porque como eu tenho um clube que é pequeno, nós temos 5 sócios que estão ativamente participando da gestão. Qual que é o processo nosso? É conforme você vai subindo de divisão e vai criando uma estrutura um pouco
mais parruda e o dinheiro vai chegando com mais... naturalmente vai chegando com valores maiores por conta da divisão que você está, você sai para um C-level e fica mais na visão do negócio. Mas hoje não. Hoje a gente tem um papel de C-level e também um papel de estar lá no dia a dia fazendo a gestão da coisa. Mas é muito mais mão na massa do que seria como um presidente convencional, como era na Red Bull, por exemplo. Tem uma coisa interessante, né, fazendo esse paralelo entre o mundo de RH, empresarial de uma maneira geral, e a tua área de atuação, né? A gente fala muito de força mental, né? De capacidade de reagir, né? Porque o futebol, acho que uma coisa ele ensina para as pessoas, né? Lidar com as frustrações, né? Só tem um campeão, né? Então, pelo menos com a torcida lida bastante com isso. E esse aspecto vocês trabalham, você tá no radar? A gente trabalha... Bom, na Red Bull eu trabalhava muito. Nesse aqui, no nosso projeto atual, está no radar. Então, a gente ainda está num nível muito embrionário, né? Acabamos de chegar lá, então é muito embrionário. Um clube de terceira divisão em Portugal tem 3, 4 funcionários. Né? O clube de terceira divisão aqui tem 30. Né? Não sei se paga o salário, mas tem 30. Então aí você consegue ter uma equipe muito maior para prestar esse serviço que você está dizendo. A diferença que eu tenho é que um atleta europeu, ele já vem com muito menos problemas do que um atleta sul-americano, né? Do ponto de vista de formação, família, cultural, enfim, alimentar. Então nós estamos falando de países desenvolvidos contra países subdesenvolvidos. Então isso ajuda um pouco, mas não que não tenha esse problema lá, vai ter, né? E ele é específico de cada divisão e de cada nível de jogador. A diferença é que hoje nós temos que fazer isso de maneira com a nossa experiência. Então nós gerimos com a nossa experiência e com alguns profissionais que estão lá dentro. Mas obviamente eu preciso ter um psicólogo lá. Eu ainda não consegui ter isso porque não temos dinheiro para isso. Mas quando subir para uma segunda divisão, com certeza tem que ter. Porque não é só a frustração. Como, de novo, nós estamos falando de pessoas. Eu tenho que essa pessoa tem que estar produzindo o melhor possível. Do ponto de vista físico, o que eu preciso é que ele treine adequadamente e após o jogo se alimente adequadamente e durma bem. Porque se perde 5, 6 quilos num jogo. Então se o cara não estiver bem para o próximo jogo, estou perdido. Do ponto de vista mental, e aí envolve família e uma série de outras coisas, caso não tenha um acompanhamento, caso o cara não seja forte o suficiente, vai ter problema no desempenho. Óbvio. Então todo esse trabalho fora é importantíssimo. A frustração é o seguinte, eu vou para todo jogo sempre pensando na derrota. Sempre. Porque se ganhar, tá tudo bem. Ué. O problema é se perder. Tem jogo amanhã, por exemplo, eu não tô lá. Então tá, eu vou assistir pela televisão. Se perder, o que a gente faz segunda? Porque se ganhar, tá bom. Ué. A coisa continua tocando. E tem uma coisa incrível que tá ganhando força, principalmente no Brasil, que é o futebol feminino também, né? Acho que a gente tem que falar dessa força que tá surgindo. As mulheres também cada vez mais envolvidas em gestão, chegando. Isso é muito bacana, né? Eu acho assim, traz uma complexidade, mas é uma complexidade... É bom, acho que imagina os clubes também, essa chegada das mulheres jogando, atletas, participando, dirigentes, técnicas, nas carreiras. Eu acho que é um movimento também super incrível. É interessante, né? A tua pergunta, porque lá na Europa, a partir desse ano é obrigado a ter 25% dos funcionários tem que ser mulheres. Em Portugal. E a partir de 2 anos é 33%. E lá no nosso clube, quando nós chegamos, já tinha uma questão que da Liga 3 de Portugal existe. Se eu tiver 2 mulheres no banco de reservas, eu tenho uma verba adicional que a Liga me dá. Durante 85% a 90% dos jogos. Então tinha lá a enfermeira e a massagista. Então elas ficavam já no... Desculpa, a enfermeira e a fisioterapeuta já ficavam no banco. O que eu achei interessante... e aí são questões de culturas diferentes, né? Aqui no Brasil existia muito preconceito, mas na questão não é só o preconceito, é a parte prática também. Então como é que você põe 2 mulheres no vestiário? Né? Lá em Portugal é um balneário, né? Como é que você põe 2 mulheres no vestiário? E é interessante, porque quando eu fui nos primeiros jogos, estavam as meninas lá e os caras fazendo xixi ali, enfim, aquela bagunça. Eu falava, meu, coisa doida, né? E cada estádio que você vai ter uma estrutura. Né? Então foi num lugar lá que eu queria, eu ir lá no mictório e, pô, tava fisioterapeuta ali, eu falei, pô, eu não tô à vontade, tenho certeza que ela também não tá, né? Então, mas eles já estão num momento que isso é tão natural e que eles já se adequam.
Então, na hora de se trocar, por exemplo, elas saem. E aí eles se trocam, tomam um banho, se trocam, depois elas voltam. Então tudo bem, faz parte. Então eu acho que lá já está muito mais evoluído isso. Aqui eu sentia muito esse preconceito. No Red Bull a gente não tinha ninguém, mulher, praticamente ninguém. Só assim nas áreas administrativas. Porque realmente para ter lá no campo era complicado. Mas lá não, lá a gente tem uma participação feminina muito maior. Então nossa diretora de comunicação é mulher, tem essas 2 meninas, tem mais meninas que fazem parte do processo. Nossa nova diretora de marketing também tende a ser mulher. Então no Brasil ainda tem um caminho aí a seguir, né, em relação a isso. Tem, mas acho que faz parte da profissionalização, né? Tá. Acho que tá tudo junto, né? Tá tudo junto. E tem outra questão também, né? É uma sociedade que lida com isso de uma maneira diferente do que aqui, né? Então não dá para comparar como é que se lida com isso na Europa com como se lida aqui. Então é natural, isso vai acontecer um dia. E investimento em times femininos, como é que você vê? Bom, hoje, vamos ser também aqui pragmático, né, Val? Se eu for falar tanto aqui quanto lá, se eu for investir no time feminino, para mim é só custo, né? O time masculino já dá prejuízo. Então, para que eu vou ter mais um prejuízo? Como é que o mundo está fazendo para poder desenvolver um esporte que não tem dinheiro para conseguir sobreviver, que é o futebol feminino? Forçando as grandes equipes a ter futebol feminino. Então, aos poucos, na Europa, começou-se a forçar as equipes e as grandes equipes começaram a ter futebol feminino e está melhorando o nível, está começando a se criar um mercado para isso. Mas, por exemplo, eu não tenho ainda hoje grandes transações de venda de jogadoras femininas, que é o que faz a roda girar. Talvez seja um projeto para alguém aqui no Brasil investir em formação de futebol feminino, para vender daqui a 5, 10 anos. Pode ser que seja um negócio interessante. Mas hoje só representa custo. Então, como você tem um futebol aqui no Brasil que é extremamente deficitário, ele não incentiva a que outras categorias se desenvolvam. Porque a própria categoria principal, ela não tem recursos. Então, enquanto a gente não resolver essa categoria principal, você forçar uma categoria que é uma segunda categoria a se fazer, ela vai ser feita de um jeito que não é o adequado, né? O calendário do futebol feminino no Brasil consegue ser pior do que o calendário do futebol masculino no Brasil. É péssimo. Então, assim, ainda é feito de uma maneira muito, muito tacanha. Então, precisaria se profissionalizar muito mais. Já teve grandes avanços, mas acho que ainda vai 5, 10 anos. E lá aí. Fora também você vê da mesma Não, a forma? organização do futebol já é maior. Por exemplo, a Premier League já disse que o investimento maior que vai ter nos próximos 10 anos vai ser em futebol feminino. Só que tem recurso. Né? E onde você tem recurso, você Mas consegue... o Brasil, para participar então desse movimento, é necessário que ele comece a olhar, né? Mas você não tem recurso nem para o futebol masculino, Val. Então, enquanto tem o que futebol organizar, masculino... né? Sem organização, mas está esquece. progredindo, né? Já está em horários importantes, TV aberta, já Sim, tá sim, mas ainda não é natural. Né? Ou seja, como é que funciona o futebol, o esporte profissional? Todos os esportes eram amadores. Até um dia que alguém falou, opa, tem gente que quer pagar para assistir isso. Enquanto não tiver gente que queira pagar para assistir isso, seja na televisão, seja no streaming, seja no estádio, isso não vai ter relevância. Os gigantescos públicos que nós temos visto aqui, de futebol feminino, inclusive com recordes atrás de recordes, são de estádios onde não se cobra ingresso. Então, quando chegar no momento em que as pessoas quiserem realmente pagar para assistir aquilo, ou seja, aquilo for um espetáculo que renda dinheiro, vai desenvolver. Agora, eu tenho aqui um problema estrutural gigantesco de regulamentação no futebol masculino, que é o principal esporte do país, by far. Então eu não posso ainda achar que o futebol feminino vai se evoluir, porque nem aqui está resolvido. Então quando eu resolver esse aqui vai naturalmente crescer, mas por enquanto... Rodolfo, então é uma área de inúmeras oportunidades, né? De desafios, né? De desafios. Hoje é só investimento. Então é complexo. Se alguém me perguntasse, como consultor de investimento, eu recomendaria não fazer, porque é só prejuízo. Agora, acho que tem oportunidade para tudo. Esses malucos que estão cortando a Amazônia deveriam pensar nisso, porque daqui a 5, 10 anos vai ter mercado. Bom, Rodolfo, a gente está indo para a conclusão, mas a gente sempre no final, assim, nessa virada para o final, pergunta assim, quais são os seus projetos? Como é que você está... Você está falando, tem a consultoria, tem o time em Portugal, mas quais são os projetos? O que está na sua cabeça? O que está no radar? Como é que você está se mobilizando? O que tem aí nos seus planos aí? Falamos de planejamento estratégico, né? Eu acho que, até respondendo a primeira pergunta, né, que vocês fizeram, eu tenho o prazer de trabalhar com a minha paixão, né? Então as pessoas que têm esse prazer ou têm essa possibilidade, com certeza vão ser mais felizes no seu trabalho, porque
eu vou pro trabalho e eu não me sinto trabalhando, eu me sinto E se não prazeroso. tiver caminho, você pavimenta, né? É isso que eu ia falar. Essas coisas, o que eu aprendi da minha trajetória? Primeiro, não existe receita de bolo, né? Você tem que perseguir a tua paixão. Imagina, eu comecei com geógrafo, viro publicitário e trabalho hoje com futebol, né? E já trabalhei em banco, já trabalhei em seguros, enfim. Escrevo livro. Então, assim, a vida vai te, né? A única coisa que vai te levar lá é a perseverança. Né? É a vontade. Senão não vai chegar nunca, né? E eu aprendi com o tempo, respondendo a sua pergunta, de me planejar o próximo passo, né? Hoje nós fizemos um planejamento de 4 ou 5 anos atrás que estamos realizando agora. Esse projeto tem 6, 7 anos. Pode chegar a 10. Pode envolver 2 ou 3 ou 4 países diferentes. E depois disso? Eu com mais de 60. O que eu vou fazer? Eu já pensei nisso. Né? Tem algumas possibilidades. E na paralela disso eu continuo escrevendo meus livros, que é o meu maior prazer. Mas eu já pensei nisso e já está planejado agora. Se vai realizar ou não depende desse primeiro estágio. Eu não posso fazer o futuro sem realizar o presente, né? Então vamos primeiro realizar o presente, depois a gente pensa no outro, mas sim, já está planejado. Tem que estar. Se a gente não tiver objetivos na vida, a gente para, né, gente? Quem quiser saber mais sobre a sua empresa, tem um site? Como é que ele Temos, acessa? convocados.com, né? Fique à vontade, entra lá, manda uma mensagem. Eu vi no LinkedIn também. Estou lá no LinkedIn, estamos em todas, né? Obrigado, né? Então estamos lá em todas, mas sim. E é um prazer sempre interagir. Muito E bom. segue a Nadia. Siga Isso a Nadia, Nadia conheço FC o Side, projeto, por favor. Né? Um dia vai ser grande. Por enquanto é quietinho, pequenininho lá, mas um dia vai ser grande. Isso aí. Muito bom, Rodolfo. Muito obrigado. Gente, pessoal, Excelente. Obrigado. nos acompanhe nas redes sociais. A gente está nas todas as plataformas. Uma dica também, as plataformas de áudio. Se você quiser, tá fazendo uma atividade física, tá em algum lugar, pode escutar essa nossa conversa. Sempre é uma dica importante. Compartilha, se inscreva no nosso canal. Né? Às vezes eu também tenho um outro apaixonado de futebol, de esporte. Né? E, puxa, como é que carreira, como é que associa essa paixão, né? Não, Rodolfo? desculpa, Sérgio. Só um detalhe. Muita gente nos procura perguntando como é que eu trabalho com futebol. Olha, Como é que eu trabalho com esporte? Porque não é simples, né? Você não tem uma faculdade, né? Para começar. Então, assim, é muito complexo, né? À vontade. Né? Nós estamos aqui para isso, para tentar Olha ajudar que de alguma interessante. maneira as pessoas que Olha que querem oportunidade participar disso. para de você um que está jeito. assistindo a gente e gosta de esportes em geral, né? Então, mais uma vez ficou o recado, nos acompanhe, muito obrigado, grande abraço, coloca pra gente o que vocês acharam da conversa, sugestões, dicas, encaminhe as perguntas, a gente vai encaminhar para o Rodolfo, a gente repassa para ele. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.